Boa noite. Continuando, gente, com os Estados Unidos, nós vimos aí que a partir da Guerra de Secessão, né, depois dessa segregação racial que vai existir, depois dos compromissos de Missouri e Clay, e depois os Estados Unidos, então, ele começa a despontar. Nós vimos a luta que houve e acabou o Sul perdendo a escravidão, e depois os Estados Unidos começa a despontar então como uma grande potência. Essa parte agora vai ser sobre esse imperialismo estadunidense. Uma das coisas, ele foi o primeiro país do continente americano a se tornar independente. Então, isso já sai à frente demais, né? Se a gente começar a fazer uma análise, dá para a gente entender isso. E aí, numa guerra que tem aí, eu vou ler daqui a pouco para vocês, por causa dessa guerra, ele acaba desenvolvendo a sua marinha de guerra, e isso acaba ajudando muito e acaba sendo um grande instrumento de defesa e de intimidação aos outros países, tá? Aí tem anexação de alguns países e depois nós temos aquela tão conhecida a doutrina Monroe, né? Com o presidente James Monroe, ele vai colocar então uma política que é conhecida como América para os americanos. A gente sabe que não era muito isso, sabe que era o interesse que ele tinha nas terras americanas, porque se ele der o apoio, se ele começa a fazer, acaba então ele conseguindo ter todo mundo em mãos. Depois vem a política do Big Stick, de Roosevelt, que a tradução é o grande porrete, que ele vai chegar dessa maneira mesmo, que era uma intervenção em todo o continente americano, e ele queria então colocar a política dele como a política que os Estados Unidos seriam então a política do mundo. Depois ele acaba também fazendo um apoio, fazendo ou dando um apoio a Cuba e a Porto Rico, colocando algumas bases aí. Depois ele consegue as ilhas do Caribe, e isso até Cuba e Porto Rico se tornarem independentes, né? E ele vai tomando, depois ele vai fazer no Panamá, ele vai dar ele acaba ajudando o Panamá e tira os franceses de rota, e acaba então sendo um país muito próspero, e ele vai dominando então uma boa parte e agindo, como eu sempre falei para vocês, de maneira muito estratégica. Olha agora para vocês verem como é que ele vai agir, porque olha aqui, então ele é o primeiro país do continente americano a se tornar independente. Aí, prestem atenção, durante os confrontos com as forças inglesas nos lagos Michigan, Ontário e Erie, na fronteira com o Canadá, guerra que definiria a fronteira entre os dois países entre 1812 e 1815,
o país acaba desenvolvendo sua marinha de guerra, que se tornaria um grande e importante instrumento de defesa e intimidação. A anexação da Flórida em 1819 e o declínio do Império Espanhol em toda a América abre espaço para a formação de um novo império. Aí, no decorrer da crise do antigo sistema colonial, no qual vários países latinos americanos se formaram, o presidente James Monroe, 1758 a 1831, fez um pronunciamento público garantindo o apoio dos Estados Unidos ao restante da América com a tentativa de recolonização, europeia. Essa política, conhecida como Doutrina Monroe, tinha como a máxima América para os americanos. Olha aí a maneira com que ele age. É espetacular. É cruel, por um lado, mas as estratégias são fantásticas, né? Usada por eles. Aí, na virada do século XX, uma nova guerra com a Espanha confirmaria o típico padrão de intervenção dos Estados Unidos. A presença de fuzileiros navais, abertura de mercado aos produtos estadunidenses, sem o estabelecimento de base burocrática e administrativa e caráter colonial, mas com que? Com representações diplomáticas, empresas e representações comerciais. Aí o que acontece? Em 1904, o presidente Roosevelt anunciou o Corolário Roosevelt, também conhecido como a política do Big Stick. Grande porrete, a tradução literal isso. Olha aqui, no qual reforçava a ideia de intervenção estadunidense em todo o continente americano. Segundo ele, caberia aos Estados Unidos ser a política do mundo, intervindo militarmente em países com problemas políticos e econômicos, mantendo desse modo sua influência e seus interesses, mesmo antes da famosa frase que ele deixa, né? Mesmo desse modo sua influência e seus interesses, mesmo antes de sua famosa declaração ao se referir à política externa da América. Speak softly and carry a big stick. Ou seja, fale suavemente e carregue um grande porrete. O governo, então, ele já havia começado a interferir totalmente no continente, inclusive com que? Militarmente, claro, de acordo com cada interesse que ele vai tendo. Então, muita estratégia, pega uma maneira que é o momento, é aquele negócio assim, ó, na hora certa, no momento certo, ele fez a coisa, por isso que se torna. Aí depois, a intervenção estadunidense com apoio bélico a Cuba e a Porto Rico, durante essa guerra hispânico-americana, que foi em 1898, por meio da qual os Estados Unidos, então, estenderam seu domínio até o Pacífico, anexando, olha aqui para vocês verem, anexando terra do Havaí até Filipinas, além de conquistar as ilhas no Caribe. E olha aqui. E aí, então, Cuba e Porto Rico, após conquistar a independência, passa a sofrer, então, intervenção direta do governo estadunidense. Então, no caso de Cuba, a ementa Platt garantia aos Estados Unidos o direito de intervir no país para salvaguardar os interesses próprios. Isso é um tipo de um contrato neocolonial, né? Na qual a potência econômica impõe seus interesses a outro país sem precisar administrá-los diretamente. E isso só foi revogado em 1934.
E aí, no início do século XX, Estados Unidos apoiaram rebeliões locais, no caso, como acabou culminando a separação do Panamá da Colômbia, isso foi em 1903. Logo depois, em seguida, o governo estadunidense financia a construção do Canal do Panamá, do Canal do Panamá, que havia sido iniciada pelos franceses. O Panamá concedeu aos Estados Unidos a zona do canal para o término das obras por 10 milhões de dólares e um aluguel anual em caráter perpétuo. A partir daí, o governo estadunidense desenvolveu uma política de intervenções nos outros países latino-americanos. E em 1904, foi instaurada, então, uma ditadura do Rafael Trujillo, lá na República Dominicana. O governo pró-Estados Unidos, que perdurou por mais de 3 décadas, e aí, em 1910, o Haiti foi ocupado por fuzileiros que acabam permanecendo no território por mais de 10 anos. Na Nicarágua, em 1934, também interferência que acabou culminando na tomada do poder pela família Somoza, que acabou então tendo uma ditadura que até a Revolução Sandinista, né, que foi de 1979. Não é à toa que os Estados Unidos é o que é, né, gente? Então, falou. Até a live.